Agora, 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Mais Record TV. Eu já deixei na sala de cada um deles, do Ragazzi, do Luiz Fernando e do Rodrigo Carneiro, uma caixa de lenços de papel para enxugar as lágrimas da minha ausência. Mas agora eu tenho certeza que eles farão a saudação exata pelo meu retorno a esse 98 Talks, porque está entrando no ar um resumo das notícias comigo, com Rodrigo Carneiro, Luiz Fernando Rocha e Lucas Ragazzi. Na mesa operadora, ele, o inspirado Alexandre Silva, que atende o seu celular, o seu smartphone, a sua mensagem de WhatsApp, 993169898, 31993169898. Na produção do Talks, Marcelo Oliveira, que é apoiado por Vinícius Silveira. E no controle mestre, Marcelo Frois, o conhecido velho da Havan. Você pode nos acompanhar pelo 98 Talks, você pode nos acompanhar pelo 98 Live, pela 98 FM e pelas emissoras da Rede Mais, afiliadas da Record no interior, Varginha, no sul de Minas, no Triângulo, na Zona da Mata, aliás, Juiz de Fora, e no norte de Minas, Montes Claros. Olha só, vai se aquecendo por aí porque a Uniaselv e a Smart Fit se uniram para trazer uma grande novidade. Graduação EAD, bacharelado em Educação Física, é o melhor EAD do Brasil, nota máxima no MEC, jogando junto com a maior rede de academias da América Latina. São muitas vantagens, estágios, práticas das academias da rede, tutor exclusivo, turma e acesso limitado, ilimitadas academias, aliás, ilimitado. É muito bom mesmo, então a graduação que pesa no currículo, mas não pesa no seu bolso, apenas R$ 376 de mensalidade. Está interessado? Inscreva-se já, smartfit.com.br/Uniaselv. O Rodrigo Carneiro foi quem mais chorou a minha ausência, porque não enfrentava um concorrente contundente como eu. Boa noite, Rodrigo Carneiro. Eu gosto de subir ao ringue com pessoas do meu tamanho, entendeu, Paulo? Então, assim, eu me sinto humilhado toda vez que você está aqui, mas é gostoso porque a gente aprende. Meu amigo, você fez muita falta, espero que você tenha descansado. Soube que não, que você já voltou mais louco que o Batman, e tá certo, é o que a gente espera de você. Continue sendo essa pessoa que nos puxa para cima e que nos faz pensar, e que você fez falta pra caramba. O Luiz Fernando, inclusive, chorou um dia que é ao vivo falando sobre você. Foi muito emocionante, a gente teve que segurar a onda. Eu sei disso. E olha, falar para vocês o seguinte, hoje eu tenho de minha posse, o meu cartão da primeira dose da Coronavac. Portanto, primeira dose já tomada, a segunda marcada para o dia 5 de maio. Então, eu estou começando a encontrar o caminho da imunização. Mas eu queria cumprimentar ele que chorou na minha ausência, ele que eu tenho certeza sente uma enorme falta, até porque trabalhamos juntos em várias coberturas. Ele fala sobre a cobertura da chegada da Arca de Noé, onde eu era o repórter e ele era o Foca. Luiz Fernando Rocha, boa noite. Boa noite, Paulo, Lucas, Rodrigo, os nossos ouvintes, telespectadores. Hoje também a gente de volta com o público da 98. Ô, Paulo, eu não chorei nada, não tem nada que me faça chorar nesse mundo mais, rapaz. Esse é o pior momento do mundo, quando a gente descobre que a gente não consegue mais chorar por nada. Lucas Ragazzi, eu acompanhei de longe, claro, pelo WhatsApp, todo esse movimento desse nosso grupo aqui de trabalho. E Lucas Ragazzi não para com a sua avidez pelos bastidores. Diga lá, Lucas, boa noite. Boa noite, Paulo, bem-vindo de volta ao Talks. A gente já conversou hoje cedo no Central 98, né, já fazendo análises aí em conjunto, e muito bom te ter aqui novamente. Boa noite, Luiz, boa noite, Rodrigo, nossos ouvintes e a audiência da Rede Mais. Olha, eu estou com um probleminha no meu microfone, provavelmente, estão me avisando aqui, mas vamos embora. Se for suportável, nós vamos até o fim. Ele está com chiado, ou você está com o seu telefone... Você voltou chiando, Paulo? Você voltou com algum problema? Voltei chiando. Eu voltei, você me pediu, inclusive, quando eu saí, você me pediu que eu ficasse menos bravo, menos nervoso. Eu voltei muito tranquilo, mas mais indignado, porque a tranquilidade aumenta a indignação. Você sabia disso? É um caminho sem volta. Mas aqui, Supremo Tribunal Federal formou maioria, agora há pouquinho acabou a sessão,
proibindo missas e cultos presenciais durante a pandemia da Covid-19. Com isso, governadores e prefeitos ficam aptos a proibirem as celebrações. O 8º voto, que formou a maioria, foi da ministra Carmen Lúcia. O placar está em 6-2. Nós temos 11 ministros, não há como reverter essa situação. Votaram pela proibição. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Até agora votaram a favor Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli. Eu deixo com vocês, eu falo daqui a pouquinho a respeito disso. Eu queria perguntar, Paulo, não tem ninguém aí votou falando que o assunto não lhes pertencia? E não era de interesse do Supremo gastar tempo e energia com uma pauta do Executivo e não deles, que precisam se ater apenas a temas focados ao Judiciário? Isso incomoda muito. Constituição, na verdade. Temas constitucionais. O Supremo trata de temas constitucionais. E o que me mata é essa influência que o Supremo acredita ter a necessidade de pautar tudo que o Executivo irá fazer, dando a ele aí um papel de babá do Executivo conveniente. Naquilo que lhes interessa, eles interferem, naquilo que eles não se interessam, eles fogem da pauta. A discussão não deveria ser abrir ou fechar a igreja. A discussão deveria ser o papel do Supremo nesta pauta que, no ponto de vista de pessoas normais, não conseguem achar essa conexão. Eu fico impressionado com a facilidade que nós, e é o nosso meia-culpa mais uma vez aí, que nós da imprensa temos de comprar, a facilidade que a gente tem de comprar qualquer pauta também. Sim? Esse é o tipo de assunto que não devia estar sendo discutido em lugar nenhum. Luiz, só fazer uma observação. O Supremo foi instado por uma associação, que inclusive já é reconhecida como ilegal para instar tais pedidos. Foi uma associação que provocou o Supremo e que provocou uma decisão espúria do ministro Cássio Nunes Marques. A decisão do ministro, o ministro Cássio Nunes Marques não tinha que ter se metido naquilo. Depois que ele se meteu, e depois que ele deu uma decisão monocrática, e depois contestado pelo Gilmar Mendes para a questão de São Paulo, né? Aí, meu amigo, aí já está na pauta. Pois é, vocês têm, tanto você quanto o Rodrigo, tem toda razão, nós falamos disso aqui essa semana, mas o que me impressiona, o que eu estou dizendo, Paulo, também é que esse assunto está sendo discutido, está sendo manchete de telejornais dos principais emissoras do país, está sendo notícia dos jornais, dos sites, há uma semana. Rapaz, é inacreditável como esse assunto rende tanto. Transmissão quase que minuto a minuto da sessão do Supremo, todo mundo falando, agora foi voto de fulano, agora voto de ciclano, agora adiou, agora voltou. Rapaz, ninguém fala que esse tema não é do Supremo, né, Luiz? Isso inacreditável. Nós aqui estamos falando até, inclusive, mas é uma coisa... Eu não tenho mais o que falar sobre isso. Nós já falamos, esgotamos esse assunto, entendeu? Eu não acho que você, Paulo, está chegando hoje, está voltando hoje, talvez seja a única opinião de nós três aqui, e que pode ser diferente, mas acho difícil que você discorde do que nós já dissemos ao longo dessa semana. Não se trata só, o que o Rodrigo falou, não se trata nem de que se é direito ou não é direito frequentar a igreja, não frequentar a igreja, frequentar culto. Ninguém está tirando esse direito de ninguém. As igrejas estão inclusive abertas, os fiéis podem ir, sejam eles católicos, evangélicos, pentecostais. Claramente é do Executivo. Quem tem que decidir da sua cidade aquilo que deve ser aberto, o que vai abrir, o que vai fechar, é o prefeito que está gerindo a cidade dele, não é o Supremo. Nós comentávamos aqui um pouco antes, eu vi agora há pouco um vídeo daquele pastor Valdemiro Santiago, ameaçando o prefeito de Belo Horizonte, dizendo que vai a Belo Horizonte celebrar um culto domingo na marra e que quer ver a polícia lá tirar. Que coisa mais sem noção, que coisa mais fora de contexto, ele nem de Belo Horizonte é. Por que as pessoas têm que se meter em pautas que não são correlatas a elas e tumultuar um ambiente que já está tumultuado? A gente já vive um ambiente tumultuado, recorde atrás de recorde de morte diária de Covid, a gente precisando pensar em preservar vidas, precisando pensar em vacinação, em falar coisa útil para a população escutar. E os caras discutindo se vão fazer na marra, se vão desobedecer o Supremo, como o prefeito de Belo Horizonte falou, o Supremo querendo aparecer mais do que todo mundo. É isso que eu ia falar, Luiz. Na realidade, sabe o que é? Chama pauta palco. A pauta palco.
Vê uma pauta aqui, dá um palco, dá uma luz, a imprensa vai comprar, vai ser super divertido. Cara, todo mundo tira proveito, todo populista vai tirar proveito. O que quer fechar se aproveita, o que quer abrir se aproveita, aquele que não tem nada a ver com essa pauta se aproveita. Isso é a pequenez do nosso país. A gente tem uma necessidade de discutir temas irrelevantes ao invés de tratar daquilo que deveria ser tratado. Primeiro, temos aí um caos na área da saúde em todo o país, principalmente assim, nesse momento mais crítico. Vamos discutir como que a gente melhora a questão da saúde, vamos discutir também como que a gente vai fazer essa reabertura, porque a economia também não pode quebrar da forma como está sendo quebrada. A cidade está completamente falida. Então, vamos discutir temas mais relevantes do que discutir abertura e fechamento de igreja, pelo amor de Deus. Com todo o respeito, não desmerecendo a necessidade de uma igreja. Isso quer dizer, não que as igrejas não sejam relevantes, né? As igrejas têm a relevância que nós já falamos delas aqui. Do mesmo jeito que tem as escolas, do mesmo jeito que tem as academias, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu queria ouvir o Ragazzi. O Ragazzi está quietinho, pensativo? Não, é uma observação assistindo o julgamento, não entrando no mérito que a gente já debateu nos últimos dias, da questão que é uma grande perda de tempo, uma enorme perda de tempo, essa discussão está sendo feita no Supremo, mas me surpreendeu muito hoje o voto do ministro Toffoli, que votou junto com o ministro Nunes Marques, né? O Toffoli, por muito tempo, foi colocado aí por ele ter sido advogado do Partido dos Trabalhadores, por ele ter sido nomeado pela presidente Dilma, ex-presidente Dilma Rousseff, e esse voto alinhado a essas lideranças religiosas, esse voto alinhado ao voto polêmico do Nunes Marques, me chamou muito a atenção. Não esperava, né? Foi bombardeado depois, junto do Nunes Marques, mas eu estou tentando entender ainda a movimentação do Toffoli. Já é fato que ele se aproximou do governo, se aproximou aí de peças militares importantes do governo, mas essa realmente eu fui pego de surpresa, Paulo. Parece um Big Brother, né, Paulo? Parece que os caras estão trancados numa casa há 2 meses e vai rolar uma votação de paredão, aí cada ministro escolhe um lado, sem saber muito bem o que está acontecendo. A impressão que dá é que eles... eu acho que eu vou escolher o lado de fulano porque parece mais coerente, eu vejo verdade nele, porque não faz sentido nenhum. Isso que eu não li o voto do Toffoli, mas é realmente curioso quando você vê só o resultado do placar, você tentar entender o que motivou cada voto, né? Seja contra ou seja a favor. Acho que a gente nunca vai saber exatamente o que motiva cada uma daquelas pessoas. O Toffoli, na primeira vez em que o plenário do Supremo decidiu que as igrejas, que os cultos não poderiam acontecer, isso inclusive já estava decidido pelo plenário do Supremo. A ação desastrosa do Cássio Nunes Marques é quem causa essa celeuma toda. Sim. E aí eu queria chamar a atenção na fala do Rodrigo, eu concordo com ele, não é um tema para o Supremo, mas o Supremo instado por um ministro da Corte, foi o ministro que fez isso. Aí não veio de paraquedas. Foi o Cássio Nunes Marques. Ele é quem fez isso. Então, o Toffoli, por exemplo, havia votado contrário à abertura de igrejas para cultos, agora votou contra. O Toffoli sempre se moveu por interesses, amigos. Nós precisamos ter uma clareza para falar desses senhores, porque esses senhores, esses togados, esses 11 ministros da Suprema Corte, deveriam ater-se à sua verdadeira função. Mas eles querem exercer um papel político. Cuidado, vai voltar sendo preso aí pelo STF, cuidado. Não tem problema algum, eu volto preso. Porque quando eles politizam as questões, quando eles politizam de maneira desproporcional as pautas que lhes chegam, dá no que dá. E aí você tem o desastre da Procuradoria-Geral da República, que não deveria se meter nessa questão, porque o Estado é laico. Um advogado-geral da União, que vai com um discurso bíblico para dentro do Supremo. Então é tudo um cenário de desastre, do romper da importância dos poderes. O Supremo se apequena porque vira político. E isso é que os senhores 11 ministros deveriam perceber. Ater-se à sua função, julgar de acordo com a Constituição, parar de ser um balcão de solicitações e transformar o Supremo na Suprema Corte desse país, na verdadeira Suprema Corte desse país. Mas depois que lhes deram a maldição da televisão, me desculpem a sinceridade,
Depois que eles deram o canal da TV Justiça, que transmite toda e qualquer sessão que aqueles senhores realizam e aquelas duas senhoras, pronto, acabou. Eles agora viraram estrelas da mídia, esses 11 Saudade senhores. da época que eles eram apenas célebres anônimos, né, Paulo? Que a gente não fazia a menor ideia o nome dos ministros supremos. Isso Que eram era ministros. da época que o Brasil conseguia manter pelo menos a divisão dos poderes. Não quer dizer que era melhor o país, não, mas pelo menos o mínimo de organização a gente tinha. É um país onde, bem falou o Ricardo Amorim, a pessoa está jogando um jogo de basquete, pronto para lançar do garrafão, o juiz apita e fala que agora virou futebol, não pode pegar com a mão e é pênalti. Não dá, cara. Aqui a regra muda de acordo com a conveniência. E quem é sério que vai pretender investir num país desse? Aí não tem absolutamente nada a ver com culpa do executivo, de gerar instabilidade ou críticas com relação à forma como está gerindo, absolutamente nada. Não existe nada que deixe qualquer empresário, qualquer empresa, qualquer fundo com mais receio de investir em um país onde a lei não é aplicada da forma adequada, e sim de forma conveniente. É a interpretação da República, né? É o desperdício de energia, Rodrigo. Nós estamos num momento da pandemia em que o Supremo, que é a representação maior do poder da justiça, do judiciário, que o executivo, que o legislativo deveriam se unir para criar uma pauta única de combate a um inimigo que mata 4 mil pessoas por dia. Essa é que é a questão central. E a gente não consegue parar para entender isso com clareza. Ora, me desculpem aqueles que entendem de maneira distinta, mas não é hora de discutir se abre culto. Por que não se discutiu a hora de abrir as escolas? Nós vamos falar agora aqui, os vereadores de Belo Horizonte aprovaram em primeiro turno, foi o Lucas Ragazzi, aliás, quem trouxe essa notícia em primeira informação no Central hoje pela manhã. Eles aprovaram em primeiro turno por 29 votos a favor e 7 contra, um projeto de lei que inclui academias e outros estabelecimentos especializados na prática de atividades físicas no rol de serviços essenciais no meio à pandemia. A matéria também autoriza o uso dos espaços públicos para a prática dos exercícios. O projeto é de autoria do vereador professor Juliano Lopes. Ele reconhece em BH a prática da atividade física e do exercício como essenciais. A matéria autorizará a abertura de academias e outros estabelecimentos ligados à prática de atividades físicas. Além disso, libera a prática esportiva em locais públicos. Vale lembrar que a Prefeitura de Belo Horizonte cercou algumas praças, pistas de caminhada, com aquelas inevitáveis e horríveis grades para evitar a aglomeração de pessoas durante a pandemia da Covid-19. Com vocês, amigos, estou louco para ouvi-los. Ô Paulo, é interessante, né? 6 horas antes da sessão na Câmara iniciar, a gente já conseguia prever, né? Já tinha informação do que ia acontecer e do que vai acontecer ainda. A gente falou pela manhã no Central 98 que esse projeto seria aprovado em primeiro turno e que agora ele nunca mais será pautado, ele não será sequer votado em segundo turno. Por que isso? Por que esse jogo de cena, né? Por que essa confusão toda? Para vereador fazer palanque em cima de tema importante e confundir todo mundo. Essa é a verdade. Para tentar mostrar serviço, fazer as aparências à sua base eleitoral. Vamos lembrar que ano que vem tem eleição. Está todo mundo preocupado já está todo mundo pensando nisso. Então, é uma situação em que a Câmara Municipal é utilizada para isso, para palanque barato. Medidas, projetos inócuos que os próprios parlamentares sabem que não vão dar em nada, projetos que não vão avançar de forma alguma, e se perde tempo votando, se perde dinheiro votando medidas inconstitucionais, que eles sabem que são inconstitucionais, medidas que não vão passar sequer ser pautadas no segundo turno. Então, assim, tinha que acabar o plenário da Câmara, essa é a verdade. Já chega lá com tudo decidido. Raras são as vezes em que ocorre uma surpresa, tipo a questão do empréstimo do Calil, que um vereador sumiu e não conseguiu passar o empréstimo. É muito raro que isso aconteça. Então, sinceramente, assim, a nossa política hoje aqui em Belo Horizonte é essa. Tá? É um jogo de cartas marcadas para vereador fingir trabalho, fingir que está aparecendo para o seu eleitorado.
O que muito me espanta, porque nós aqui mesmo já falamos, foi um destaque que o Rodrigo trouxe, da renovação absoluta que teve na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, né? Que passou por uma renovação nas duas últimas eleições, elegendo vereadores jovens, mais antenados, e que deveriam, óbvio, não são a maioria ainda, mas que deveriam ter pautas partindo por essa ótica mais relevantes, né? O que eu acho é que não é nenhuma questão de nomes, né? Realmente houve uma mudança, uma renovação. É uma questão do sistema político mesmo, né? O trato no bastidor, a conversa, todo mundo já previa o que ia acontecer hoje cedo, sabe? Assim, não é nem uma questão de serem vereadores melhores ou piores que mudaram, mas do sistema político mesmo, do jeito que ele é. É muito lamentável que seja dessa forma. E igual aconteceu na terça-feira com o projeto das igrejas colocadas como serviço essencial. Já se sabe que esse projeto não vai ser pautado em segundo turno, não vai ir para a prefeitura para ser vetado ou sancionado. É uma grande perda de tempo. Eu discordo de vocês, Lucas. Eu acho que a gente não... Lucas e Luiz, eu não discordo veementemente. Eu acho que a gente está num momento tão tranquilo na nossa vida, a gente não tem muito assunto para resolver, estamos sem problema nenhum. Acho que Belo Horizonte vive as mil maravilhas, assim como o restante da nossa capital, do nosso estado. E é um tema relevante. Se entrar com uma pauta no qual você está cansado de saber que ela não vai dar em lugar nenhum, poxa, pelo menos ocupou o espaço deles. Imagina, eles ficarem sem assunto lá dentro e não ter o que fazer. É impressionante, cara. Chegar nesse momento e a gente ter que ouvir uma pauta assim, cara, de verdade. Eu ouvi hoje cedo, Lucas, você falando isso no Central. Eu estava dirigindo, tem hora que dá vontade de pegar o carro e jogar ele num poste, sabe? Assim, falar, vamos desistir da vida. Porque como veículo de comunicação, a gente tem uma responsabilidade, a gente fica aflito 24 horas, pensando em, poxa, será que aquele assunto que está para estourar, será que realmente vai acontecer isso? Não é possível? Vamos tentar trazer notícias boas, trazer otimismo para as pessoas, para que elas se conectem em alguma corrente aí do bem e enxerguem aí um futuro melhor. E aí a gente vê uma Câmara gastando o tempo dela e o nosso espaço valioso para discutir uma pauta que não vai chegar a lugar algum. Ô, Rodrigo, e sabe o que é um problema também? E aqui é um meia-culpa também da imprensa, não especificamente de nós, que a gente nunca fez isso. A gente está falando a real, né, Lucas? Tem gente que fala, como levantando a bola, falando, poxa, os caras estão aí querendo fazer seu trabalho para poder abrir. Exatamente. Ilude os outros. Aqui, pelo menos, a gente fala uma coisa triste, mas não estamos iludindo ninguém. E reportagens, capas de jornal, tudo, Câmara aprova inclusão de não sei o quê como serviço essencial, sem abordar o principal. Gente, essa medida não vai para frente, não vai funcionar. Tem que votar no segundo turno ainda? Não tem data para votar no segundo turno, não será pautado. Se tudo ocorresse, ia demorar mais uns 2 meses até ela acontecer, tudo já melhorou, não vai precisar mais de decreto, de onda roxa. Então, assim, do jeito que se noticia também esse tipo de projeto aprovado, hoje eu ouvi um tanto de personal trainer comemorando a inclusão de academias. Lucas, mandaram mensagem para mim com a matéria da 98, inclusive, me perguntando, me questionando, cara, isso aí vai acontecer o quê? Cara, na realidade, é um jogo de cena. E a gente não está nesse momento mais, as pessoas estão sofrendo, a gente está falando sobre empresas, famílias, investimento, suor, vida, e que gerar uma expectativa falsa é, no mínimo, sórdido por parte dos vereadores que fizeram parte aí desse grupo para poder votar, algo que não vai chegar a lugar algum. Triste esse momento nosso, triste se aproveitar dessa dor, triste tentar ganhar aí a alegria de forma artificial dos seus eleitores. Que pena para vocês que existe a 98, que está aqui para falar a verdade. A gente ontem comemorou o Dia do Jornalista, que é hoje um esporte radical, de altíssimo risco. A gente optou por não ser aquela imprensa que vai falar o que o público quer ouvir, infelizmente. A gente não vai fazer isso. De um lado ou de outro, a gente escolheu a verdade. E a verdade é essa. Foram iludidos hoje. Infelizmente, a gente ainda tem que enfrentar a pandemia, fazer o nosso negócio sobreviver e ser iludido pelos nossos políticos. Está muito bom. Vergonhosamente iludidos. E aí, eu acho que tem uma regra que não funciona para o serviço público, e um vereador é um servidor público, eles se esquecem disso.
mas eles são servidores públicos. Uma regra que deveria valer. Quem são os acionistas da empresa Belo Horizonte? Vamos fazer aí uma figura de imaginação. A empresa Belo Horizonte tem como acionistas os seus cidadãos. Aqueles que moram aqui, que têm seu endereço fixo nessa cidade, que contribuem com impostos. Portanto, quando você contribui com impostos, você está dando dinheiro para que a empresa Belo Horizonte funcione. E um dos departamentos dessa empresa é a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que, se não funciona de maneira adequada, deveria ter, por parte dos seus acionistas, um pedido imediato para ou corrigir rumos ou abrir mão dos salários nos dias em que votam bobagens como essas. Porque são inconsequências. Porque não são só bobagens no sentido da tolice, são bobagens no sentido da inconsequência, do prejuízo que traz para o serviço público, do prejuízo que traz para o trato emocional das pessoas, do prejuízo que traz para a vida da cidade. Então, se eu, acionista dessa empresa, tenho um empregado que me dá prejuízo, eu deveria ir ao RH dessa empresa e pedir para que o demitisse. Mas o RH dessa empresa somos nós, aí. Paulo, e aí, somando a sua fala e corroborando com ela, não me assusta e de forma alguma me causa estranheza as pessoas começarem a agir contra aquilo que foi determinado, abrindo o seu negócio de forma escondida, com a porta meio aberta, fazendo um acordo, porque as pessoas estão cansadas, cara. Todo mundo está cansado, todo mundo fez sua parte. Não tem nenhum comerciante que não sofreu nessa pandemia e que não, em certo momento, seguiu aquilo que foi determinado. Só que a partir do momento que você é enganado, iludido, que você não é informado, onde você não encontra diálogo, onde você não encontra esperança, onde não tem previsibilidade, onde não existe um plano muito claro para ser estipulado, as pessoas vão agir de forma anárquica. E aí é a teoria do caos. As pessoas não vão morrer sem atirar. Todo comerciante que tem o seu negócio para poder sobreviver a ele vai fazer de tudo para que aquele negócio sobreviva. E eu, de certa forma, concordo com essa pessoa. Podem me criticar, mas eu tenho que entender, porque ele está tentando sobreviver e dar dignidade para a família dele. Ele não encontra luz em nenhum outro lugar que não seja através do seu próprio esforço. Então, que faça de uma forma muito clara tudo que está sendo feito, que trate com muita seriedade todos os segmentos dessa cidade, porque todos são essenciais para alguém. E é muito fácil fechar, difícil mesmo é ter um plano bom, eficiente e que traga segurança para a sociedade. Eu não entendo porque que... Só um detalhezinho, que é uma coisa que você já falou de passagem, Paulo, mas acho que vale resumir. É por que em 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, não se teve essa discussão em relação às escolas, a discussão dessa maneira. Por que a discussão é tão apaixonada em relação às escolas para o outro lado? E essa discussão em relação à academia é apaixonada para o lado de abrir. É porque, assim, se você pode ter aula online, se você pode ficar sem as ferramentas do convívio social, sem o contato com o professor, sem as ferramentas da vigilância do professor, sem a aplicação de prova física, se você pode fazer isso tudo remotamente, por que você não pode ter uma aula de ginástica ou de exercício, ou seja, o que for também remotamente? De casa, você com o professor do outro lado, ou o instrutor do outro lado, você fazer as atividades físicas de maneira remota. Se o problema se a questão é esse, que as atividades físicas elas favorecem a saúde, e é óbvio que favorecem, ninguém está questionando isso aqui, ninguém está duvidando disso, ninguém está duvidando da importância das academias, dos instrutores, dos crossfiteiros, seja o que for, ninguém está falando mal ou está dizendo que não é importante. O que nós estamos dizendo é por que se usa um peso para uma coisa e outra medida para outra coisa. Por quê? Qual que é a justificativa para isso? Eu não vejo, não consigo entender, enxergar essa justificativa. Por que vale para a igreja, para a academia, não vale para a escola, não vale para outras atividades que são essenciais para muita gente? Não tem compreensão para isso, eu realmente não consigo entender. Hoje eu não entendo, nós estamos discutindo... Eu ia falar do Shopping Oi, nem quero mais. Não, nós estamos falando em atividades essenciais, vamos lá.
fazer aqui uma provocação ao senhor secretário de Planejamento do município de Belo Horizonte, a quem dou o direito de resposta. Excelentíssimo senhor André Reis, os senhores estão cobrando placa de publicidade dos estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte. Mas eles estão fechados por ordem da prefeitura, meu senhor. Esse comerciante está pagando taxa de publicidade para que raios? Para as moscas? Para os que estão nos ônibus lotados? E o IPTU, que não há projeto nenhum para qualquer entendimento melhor desse imposto? Então, senhor secretário de Planejamento, o senhor se assenta no mesmo comitê que se assentam o secretário Jackson Machado, que gosta de mentir, eles se assentam no mesmo gabinete, no mesmo comitê, e não conversam entre si, porque um proíbe e o senhor cobra. Alguma coisa errada. Alguma coisa errada nessa nossa conversa. Bom, resultados da vacinação em Minas Gerais são animadores. Veja minha cara, por exemplo. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, afirmou na manhã de hoje que há uma queda de internação dos idosos que já receberam a segunda dose de imunizante contra a Covid. As autoridades de saúde estão preocupadas com a nova cepa que foi encontrada na região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso, querem agilidade na vacina. A nova cepa é uma preocupação que mostra que temos que acelerar a vacinação. Foi a afirmação feita hoje pelo governador Romeu Zema em coletiva. O secretário de Saúde se encontrou com pesquisadores da UFMG para saber detalhes sobre essa nova variante. Pois é, Paulo, nós até tentamos levantar aqui um percentual, mas foi a própria Secretaria de Estado de Saúde que ainda não tinha esse levantamento feito sobre o volume da queda de internação entre pessoas idosas depois que a vacinação começou a avançar. Belo Horizonte já está vacinando, se você se vacinou hoje, Belo Horizonte já está vacinando 70 anos, é isso? Eu não vou responder, porque basta que você saiba que Belo Horizonte está vacinando 65 anos. Pois é, 65 anos. 65 anos. A gente já sabe que é a segunda dose do Paulo, relaxa. E a queda, desculpa, eu não resisti. E a queda no volume de internação de pessoas de mais idosas, ela está sendo verificada especialmente nos que já receberam a segunda dose, então pessoas com mais de 70, 75 anos. É uma boa notícia, mas por outro lado a gente tem um aumento no volume de internação de pessoas mais jovens, que os próprios cientistas, os próprios especialistas ainda não sabem dizer se isso acontece em função da circulação dessas variantes, especialmente a variante brasileira e essa nova que foi encontrada agora em Belo Horizonte. É um problema porque é difícil se chegar a essa conclusão de uma hora para outra, e enquanto isso a gente vai mantendo números altos na capital, nas cidades do interior, e pessoas vão morrendo, né? A solução seria, como a gente já disse aqui milhões de vezes, avançar mais rapidamente com a vacinação, e é o que a gente espera que aconteça. Acho que o mês de abril, não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que acho, né? Eu usei a palavra acho aqui, mas eu tenho lido especialistas dizendo que o mês de abril é crucial para o destino da pandemia no Brasil. Se a gente conseguir fazer o que precisa ser feito em abril, a logística certa, a distribuição certa, o governador hoje falou que as cidades precisam avançar com as imunizações para que as vacinas cheguem nas cidades. Então, se a gente conseguir fazer isso, provavelmente nós vamos terminar o mês de abril e avançar para o mês de maio com um pouco menos de dor no coração de todos os dias noticiar a mesma coisa aqui. Nós já vamos estar com o olhar mais para frente, o olhar mais de recuperação. Aí sim eu acho que dá para começar a se falar mesmo mais concretamente de reabertura, de economia e tudo mais. Mas para isso a vacinação tem que aumentar. Eu só queria completar com uma questão. Quando o Luiz fala sobre a fala do governador, desculpa, Lucas, é porque me veio aqui a informação agora. Esses 12 dias que eu passei afastado de férias, eu estava em Itatiaiuçu, um município a menos de 70 quilômetros, um pouco mais de 70 quilômetros de Belo Horizonte. Estava numa localidade, um distrito de Itatiaiuçu, distrito das Pedras, e para toda Itatiaiuçu, o número de doses enviadas é insuficiente para que Itatiaiuçu acompanhe o ritmo de Belo Horizonte, por exemplo.
Então, você está vendo hoje em Belo Horizonte a vacinação 2,65 e a prefeitura já anunciando, acabei de ver aqui, para a partir de amanhã os 64. Em Itatiaiuçu, a pouco mais de 70 quilômetros, você não consegue chegar nos 68, 69 anos de idade. E o governador, então, está correto em dizer: é preciso que tenha uniformidade. É preciso que se siga o mesmo processo, porque Itatiaiuçu está dentro do cinturão metropolitano de Belo Horizonte. Não estou fazendo nenhuma acusação ao prefeito da cidade. Eu posso trazer uma notícia fofinha? Pode. Uma notícia boa? Pode. Não, de verdade, porque é um empresário no qual eu admiro bastante, não pelo fato de eu ser atleticano, eu também admiro ele por isso, Ixi. pela sua doação e a forma como ele vem atuando ao longo da pandemia. E não é a primeira vez que ele faz isso, e a gente tem a informação hoje que o empresário mineiro, Rubens Menin, da MRV, mais conhecido como MRV, doou 10 milhões ao Estado para a compra de respiradores. Mais 10 milhões, né, Paulo? Ele vem recorrente nessa questão da doação, uma coisa que ele faz junto à família, não diretamente à empresa, mas É dinheiro particular, é dinheiro da dinheiro pessoa particular. física. E eu acho que é muito interessante isso, a postura dele. Ele tem outras pautas que eu acho muito, muito bacanas e muito propositivas, inclusive de taxar grandes fortunas, de trazer aí um equilíbrio social maior, e ele tem um esforço muito grande aí nessa pandemia para contribuir junto ao Estado, junto a todas as entidades que vêm trabalhando aí, fazer aqui uma menção honrosa e um agradecimento em nome dos belo-horizontinos do esforço que ele tem em retribuir um pouco aquilo que a cidade deu a ele também. Eu acho que é bacana a gente ver uma pessoa, primeiro, ter um orgulho de ser um empresário que representa Minas para o mundo inteiro hoje, uma referência, e como ser humano ele se mostra ainda maior. E eu acho muito bacana quando as pessoas tomam esse tipo de iniciativa, indo além do poder público, não esperando apenas algo do poder público, mas contribuindo da forma como lhe é cabido e esperado. Muito bacana mesmo. Ô, Rodrigo, e o Rubens e o filho dele, o Rafael Menin, são os líderes Unidos pela Vacina aqui em Minas Gerais. Né? O investimento também em pesquisas para vacina feito desde o início do ano passado, desde o início da pandemia, é gigantesco também. São esforços. É muito bom ver o mundo privado entrando com força nessas questões, né? Em doações. O ser humano, né, Lucas? Exatamente. Tanto o maior legado dele, na minha visão, é a forma como ele criou seus filhos também. O Rafa, ele tem essa característica, óbvio que todos os filhos, o valor sobre você conseguir retribuir e trazer o retorno aí para a cidade. Eu não estou falando de forma piegas, não estou fazendo merchan, não tenho nenhum tipo de relação de proximidade com eles. Tenho admiração, sim, como empresário. Olho eles como uma referência para mim e para o mundo. Todos olham para eles como uma referência e como uma família, principalmente como seres humanos. E eles terem essa oportunidade de trazer isso de uma forma muito legal, cara, de um jeito que, num momento tão delicado, num momento tão necessário, ele poder contribuir da forma como eles vêm contribuindo ao longo da pandemia é muito bacana. Ô, Rodrigo, nós e a 98 CDL e Rede Mais apoiam o Unidos pela Vacina. Nós fizemos aqui uma série de VTs institucionais para rodar nos nossos intervalos. Quem acompanha a programação da Rede Mais está vendo isso. E é impressionante a quantidade de apoiadores que orbitam agora em torno desse projeto. São muitas empresas, muitos apoiadores, muitas empresas de comunicação. É uma iniciativa muito legal mesmo. Agora, isso tem nada a ver com o Atlético, viu? Não sei porque você enfiou o Atlético no meio disso. Não. Não, porque, como atleticano, e eu sempre deixei muito claro que eu sou atleticano, e que os cruzeirenses eles têm o direito total de cobrar de mim uma imparcialidade editorial. Tem que ter, não. Não tem, não, Siludo, não tem porquê, não. Não precisa, não. Eu não interfiro, até porque eu não entendo de futebol, a sorte é essa, eu não entendo absolutamente nada de futebol. O Galo já me fez muita raiva para eu poder também não ter esse acompanhamento diário. Mas como atleticano, ele tem o seu valor, sim, a gente vai ter estádio e a gente deve muito a ele. E tomara que o nosso time dê também muitas alegrias, a gente precisa disso, né? Mas não vamos entrar nessa pauta, que a Arena está aqui para isso. Né? Por coincidência, você tocou no nome do Rubens Menin. O Rubens Menin foi muito atacado nas redes sociais hoje por ele ter participado, foi um dos empresários convidados para participar de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro.
E eu falo com muita tranquilidade aqui, porque eu sou um crítico do presidente Bolsonaro diário aqui no programa, acho um péssimo governante em todos os aspectos. E, gente, é um dos principais empresários do Brasil, do mundo, o Rubens Menin. Ele tem que participar de reuniões com o presidente da República, até para cobrar, para entender o que está acontecendo, se ele vai investir ou não, se ele vai, onde que ele vai colocar o dinheiro. Isso é óbvio, isso é uma questão, para mim é muito óbvia a necessidade dele reunir. Só os ignorantes não dialogam, né, Lucas? É só aquelas Exatamente. pessoas que são ignorantes, que são incapazes de ouvir um contraditório, que não dialogam. Inclusive para cobrar do governo. Quer dizer que ele está indo num jantar, que ele está sendo 100% de acordo com tudo aquilo que o presidente faz. Cara, é uma visão tão limitada e tão rasa, um ser humano que resume o outro pelo um ato de dialogar. Pelo contrário, o diálogo ele é saudável principalmente para pensamentos antagônicos. Não tem diálogo mais chato com aquela pessoa que pensa exatamente igual você. Aí não é diálogo, meu amigo, é um monólogo, é simplesmente conversa para boi dormir. Na verdade, a gente tem que entender a importância da ação de Rubens Menin, Rafael Menin, no total. Desde o primeiro momento, quando nós começamos a falar sobre pandemia, o Rafael Menin, inclusive, esteve conosco no Talks, falando a respeito de um esforço que a indústria mineira, capitaneada pelo Flávio Rosco e por ele, estavam fazendo para que, junto a um laboratório de São Paulo, fosse somado esforços para a produção de mais uma vacina, que é a Covax com 2X americana, a Covax X americana, que seria também produzida e que está em andamento esse projeto. Então, eu acho, nós temos que entender que nós temos que diminuir o tamanho do Estado da nossa vida, urgentemente. O Estado vocês lembram das aulas de química, insípido, inodoro e incolor? Lembram disso? Então, são as propriedades da água. O Estado deve ser como a água, insípido, inodoro e incolor, e fora das nossas vidas. É preciso que nós, todos, a iniciativa privada e a sociedade organizada, ocupem esse vácuo deixado pelo Estado. Porque o Estado, ele é ineficiente, inoperante, paquidérmico, arcaico. E quem, porventura, não souber os significados das palavras paquidérmico e arcaico, o Google está aí para ajudá-los. Mas esse é o Estado que nós temos. Não, o microfone está fechado, Rodrigo. Se o microfone fechado, ninguém vai te ouvir. Agora desculpa. O Estado ele é responsável pelo valor do carro que você paga, você é responsável pelo valor da sua roupa, ele é responsável pelo valor da alimentação que você consome. Ele é responsável. As pessoas, às vezes, reduzem o papel do Estado por aquele imposto que é debitado no seu contra-cheque, ou na sua carteira de trabalho, ou, enfim, no imposto que a empresa paga. Pelo contrário, tudo tem imposto. Esses impostos eles são uma soma do custo do Estado. Quanto mais pesado ele for, as pessoas que são contra as privatizações, que batem panela, que gritam, que não querem privatizar porque é uma visão burguesa e liberal, pelo contrário, é uma visão voltada 100% para o povo. O que paga mais caro, e o custo de vida fica mais caro ainda quando você tem a baixa renda atrelada à sua vida. Se você não tem poder de consumo, você vai consumir um produto de um peso absurdo pelo Estado e que poderia ser muito mais leve, muito mais bem assistido. O dinheiro do Estado deveria estar sendo limitado a segurança, saúde e infraestrutura. 5 dedos. 5 dedos da mão. Os 5 dedos da mão. Saúde, para quem não tem e precisa da complementaridade. Educação, segurança pública, segurança alimentar e infraestrutura. Pronto, acabou. O resto tira o Estado da nossa vida. O Estado não tem que cuidar de água, de telefonia, de porto. Não tem que cuidar de nada disso. Banco. O Estado tem que ter banco. Que política pública faz o Banco do Brasil? Vamos lá, desafio. Senhor presidente do Banco do Brasil, que política pública faz seu banco? Nenhuma. Se você pegar a carta de serviços oferecidas pelo Banco do Brasil hoje, e comparar lá das fintechs, de qualquer fintech, pode escolher uma delas, é um absurdo a diferença. Os bancos estatais cobram taxa, para administração de conta, os juros são os mesmos do setor privado, inclusive são maiores nos cartões de crédito, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil,
os juros são maiores. Né? Se você olhar lá... Poderia ser utilizado, eu vou ter um banco, eu sou o Estado, ok, que sirva para nivelar os outros. É o que seria o Banco Popular, né? É a ideia do Banco Popular. Seria a função da Caixa Econômica Federal. Aliás, sugiro que se leia, está disponível em qualquer boa livraria, eu vou procurar lembrar o nome do livro, eu li já há algum tempo, da Constituição das instituições financeiras no Brasil. A função da Caixa Econômica Federal era um banco de economia popular, que estaria representado em pequenas lojas em todos os municípios do país. Mas a Caixa Econômica Federal virou emprestadora de dinheiro para comprar casa própria. Essa questão tem que ser discutida, mas isso incomoda. Isso incomoda porque as pessoas ficam preocupadas com o seu próprio umbigo. As pessoas não estão preocupadas em entender as necessidades totais. As pessoas alimentam o Estado porque ficam pedindo para os filhos fazer concurso público. E a gente tem que ter coragem para falar isso. Porque ficam incentivando seus filhos a fazer concurso público para se hospedarem nas asas desse Estado monstruoso, em tamanho e em ação. E aí, quando você diz que quer um Estado diminuído, porque Estado mínimo é uma idiotice perfeita que os idiotas usaram como marca para poder contrapor a quem quer um Estado reduzido. Quando você fala que quer um Estado reduzido, você é um desses liberaizinhos. Não. Estado reduzido significa a vida regulada pela sociedade. E se nós, como sociedade, não temos condição de regular nossas próprias vidas, o viaduto Santa Teresa está aí. Pode começar uma filinha, resolve o problema. Eu já estava preocupado com o Paulo falando por parábolas e metáforas hoje. Agora ele está imitando vozes também. Ele voltou vacinado e esquisito. E com chiado, não esquece disso. Ele tem um chiado voltou bacana. O quê? Que veio junto com ele. Voltou o chiado? Não voltou. Não voltou não. Agora o chiado acabou. Você está vacinado e esquisito. E surdo também. Que é mais preocupante ainda que você trabalha no rádio. Eu não estou entendendo por que é que eu estou esquisito. Você está falando por parábolas e metáforas e agora você começou a imitar vozes. É preocupante. Não estou imitando a voz nenhuma, estou fazendo a minha voz e achando horrível a gente ter que discutir isso num país que deveria evoluir, que deveria avançar. Eu também acho, Paulo, eu concordo com você. Eu tinha uma coisa para falar aqui, gente, porque nós estávamos falando sobre a vacinação, sobre a questão das ocupações de leitos. Isso, na verdade, não está no nosso roteiro, mas é porque eu li pouco antes até de entrar aqui. Hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a Record TV, e nós reproduzimos aqui na Rede Mais, fez uma reportagem mostrando que, nesse ano de pandemia, o número de diagnósticos de novos casos de câncer no Brasil caiu 40%. Gente, isso é muito preocupante, porque as pessoas não pararam de adoecer de outras coisas, mas os diagnósticos pararam. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo exames laboratoriais, não estão fazendo consultas de controle. Por que eu quis trazer essa informação aqui? É um alerta para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo para não negligenciar a própria saúde. Essa janela de 1 ano, 1 ano e meio, talvez 2 anos, no diagnóstico de um câncer pode ser determinante para a cura ou para a morte de uma pessoa. Então, pessoas que poderiam estar sendo salvas se tivessem feito esse diagnóstico durante o ano passado, ao longo desse ano, essas pessoas pode ser que elas não sobrevivam ao câncer. Em 2016, pouco antes de eu me mudar para Varginha, eu era metido a cantar, fingir que eu cantava, e eu senti que eu estava com uma falha na minha garganta e fui procurar um médico para olhar isso. Se eu não tivesse feito isso, eu teria desenvolvido um câncer de garganta, porque eu já estava com um tumorzinho lá que foi muito fácil de tirar, muito fácil tratar e não teve absolutamente nenhum tipo de sequela posterior. Eu hoje posso estar aqui falando para vocês, para desespero de alguns, mas porque eu tive um diagnóstico cedo, um diagnóstico inicial. Eu detesto essa palavra, eu começando a tomar raiva dela, mas eu tive um diagnóstico precoce. O que acontece? As pessoas precisam se cuidar. Então, se elas sentirem qualquer tipo de sintoma, qualquer tipo de coisa estranha no seu corpo, na sua saúde, elas têm que procurar um médico. Não adianta a gente ficar paranoico com Covid e lá na frente morrer de câncer, gente. Então, são 40%.
40%, colegas, de diagnóstico, a menos de diagnósticos de câncer no Brasil ano passado. Não quer dizer que as pessoas estão adoecendo menos de câncer, quer dizer que elas não estão indo ao médico e não estão recebendo esse diagnóstico quando poderiam e quando deveriam. Então é um alerta importantíssimo para quem nos ouve e para quem nos assiste agora. Não negligenciem a própria saúde. No mundo não tem só Covid. E veja bem, não só os diagnósticos de câncer. Os check-ups caíram. Há um número que foi divulgado na última semana. O número de check-ups no Brasil caiu. Isso significa que há negligência. Negligência das pessoas com a própria saúde. Porque a saúde virou monotemática. O problema da saúde virou único e exclusivamente a Covid. Ô, gente, é o maior problema que nós temos. Me desculpa, eu até entendo, porque está todo mundo com muito medo de fazer qualquer tipo de coisa, principalmente no laboratório, fazer um exame. Então é natural que isso vai cair mesmo. As pessoas elas não querem se contaminar de Covid, o pânico está instaurado, é real, é necessário que se cuidem. Então também é natural e necessário que a pessoa, às vezes, ela tente esperar pelo menos a vez dele da vacina. Então é complicado a gente também cobrar, é óbvio, que sempre que for necessário, a pessoa tem que, e de uma forma até muito contundente, a pessoa tem que se cuidar, tem que seguir aí os parâmetros aí que antes da pandemia elas seguiam, na medida do possível. Mas, poxa, se a gente bate de manhã, de tarde, de noite, na imprensa, em todos os lugares, falando que está contaminando, que fica em casa, a pessoa vai ficar em casa mesmo. Rodrigo, então, desculpa, mas é diferente. É natural que elas fiquem. Estou falando mas aqui. É diferente. É diferente a pessoa ir fazer uma aplicação de Botox. Vai descobrir, Luiz, entendeu? Você acabou de dar um exemplo, você descobriu isso de uma forma por um acaso. Sim. Na pandemia, se fosse uma coisinha delicada, talvez você não iria. Você fala, cara, exatamente. E é esse o problema. É esse o problema. Mas, a pessoa é diferente a pessoa aplicar, é diferente a pessoa ela ir a uma clínica para aplicar um Botox, para fazer uma sessão sei lá, de massagem, e ela sentir um caroço no seio e não procurar um médico. Eu terei que encerrar essa nossa discussão no nosso 98 Talks de hoje. São 7h53, no oferecimento de Uniaselv, EAD com nota máxima no MEC Tutor Exclusivo. Nós levamos ao ar hoje mais uma edição do 98 Talks. Obrigado, Rodrigo Carneiro, obrigado, Luiz Fernando Rocha, obrigado, Lucas Ragazzi, obrigado a você quem está no 98 FM, no 98 Live. Segue com a Arena. Quem está na Record TV, na Rede Mais, fica agora com o Jornal da Record. Grande abraço e até amanhã. Termina aqui 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.